Acampar sozinho na floresta pode parecer uma experiência tranquila, até que algo verdadeiramente aterrorizante cruza o seu caminho. Esses encontros reais com criaturas misteriosas e avistamentos inexplicáveis vão fazer você pensar 2 vezes antes de se aventurar no meio do nada. Em 2024, 3 amigos que acampavam sob um céu estrelado foram sacudidos por um grito agudo vindo das profundezas da floresta. O som era arrepiante e ficou ainda pior quando se repetiu, agora mais alto e perturbador, misturado a palavras distorcidas. Paralisados de medo, eles ficaram acordados a noite toda, agarrados aos seus celulares, sem coragem de investigar. Ao amanhecer, o som ainda ecoava em suas mentes. Please. No. Em outra noite sombria, uma família acampava em meio às árvores quando avistou algo estranho. Através da lente da câmera, captaram uma figura escura com uma cabeça avermelhada, movendo-se de maneira antinatural. Não parecia um animal. E quando aquela coisa percebeu que estava sendo observada, o ar ficou pesado, quase sufocante. Teriam eles testemunhado um skinwalker? Ou algo ainda pior? Um campista solitário também teve sua noite virada do avesso. Um grito cortou o silêncio da mata, e ao se virar, ele viu uma garotinha vestida de branco e imóvel, olhando diretamente para ele. Desesperado, lançou um feitiço de proteção improvisado. Por sorte, funcionou. A aparição recuou para a escuridão, mas a lembrança daquele olhar o perseguiu desde então. Nem mesmo nas aldeias se está a salvo. Um morador voltava para casa quando viu uma mulher de branco entre as árvores. Quando percebeu que era um fantasma, o terror tomou conta. Ele fugiu em pânico. E depois daquela noite, nunca mais foi visto. Restou apenas um vídeo perturbador circulando entre os moradores. Em outro caso, um homem foi surpreendido no próprio quintal. Ao acender as luzes, se deparou com uma figura pálida e macabra, de cabelos longos e emaranhados, parada sob a luz tênue, imóvel, observando, por 1 hora inteira. Alguns dizem que poderia ter sido um Pale Crawler, criaturas conhecidas por assombrar a escuridão. E o pior, a sensação de que, da próxima vez, ela poderia entrar diretamente em sua casa. No coração da floresta de Oklahoma, um acampante captou algo ainda mais sinistro. Entre as sombras, olhos negros vazios o observavam, sem piscar, sem respirar. Seria um alienígena, uma criatura demoníaca, ou talvez o segredo obscuro de uma instalação escondida nas profundezas da floresta. O que quer que estivesse lá, ficou parado, como se estivesse esperando ele fazer o primeiro movimento. A sensação de estar preso apertou seu peito. Sem arriscar, o homem escapou o mais rápido que pôde, porque ele sabia, essas coisas não deixam você sair assim tão fácil. Um grupo de amigos lutava para tirar um companheiro ferido da floresta. A cada passo, olhavam para trás, e nas sombras, uma figura viscosa e disforme o seguia. Sem fazer um som, sempre alguns passos atrás. Quando chegaram ao carro e bateram as portas, sentiram, a presença ainda estava lá, espreitando da escuridão viva. Meia-noite, um novo pesadelo. Um campista, sozinho em sua van, achava que teria uma noite tranquila, até que às 2 da manhã, o som nítido de alguém tentando abrir a porta congelou seu sangue. Não foi um toque, foi alguém tentando forçar a entrada. A respiração presa, ele esperou até que a coisa foi embora. Mas na manhã seguinte não havia nenhum rastro, apenas o medo, fresco, como uma ferida aberta. O que quer que estivesse lá, ficou parado, como se estivesse esperando ele fazer o primeiro movimento. A sensação de estar preso apertou seu peito. Sem arriscar, o homem escapou o mais rápido que pôde, porque ele sabia, essas coisas não deixam você sair assim tão fácil. Observado pelas sombras.
Outro homem, acampando sozinho, sentiu a presença antes de vê-la. Olhos ocos e um rosto pálido, espreitando entre as árvores. Era o tipo de visão que faz o instinto gritar: corra! Fantasma ou algo pior? Em uma trilha no Havaí, uma mulher só percebeu a verdade em casa ao revisar as filmagens. Uma figura negra, imóvel, olhos fixos nela. Moradores locais reconheceram, era um marchador noturno. Ela nunca mais pisou naquela trilha. Tarde da noite, um grupo encontrou uma máscara branca pendurada numa árvore. Pegaram-na e avistaram uma figura pálida, usando a mesma máscara, parada, observando em silêncio. O pânico foi instantâneo. Eles correram sem olhar para trás. The hell, do you see that over there? A dama na estrada abandonada. Dois amigos dirigiam tarde da noite quando uma mulher de branco surgiu diante do carro. Cabelos bagunçados ocultavam seu rosto. Antes que pudessem reagir, ela desapareceu debaixo do veículo. Terá entrado, ou era apenas o começo de algo muito mais sombrio? O caçador e o humanoide. Em uma floresta, um caçador pensou ter avistado um animal, mas logo percebeu. Era algo grande, rápido e humanoide. A luz mal captou sua silhueta antes de desaparecer nas sombras. A criatura de Santa Fé. Sob uma lâmpada de rua, moradores avistaram um ser agachado, parecendo um lobisomem humanoide. Quando tentaram filmá-lo, a criatura simplesmente ignorou. O que era aquilo e o que faria se tivesse notado? As vozes na escuridão. Em outra floresta, um campista foi atraído por vozes estranhas. Com a lanterna em mãos, avançou e encontrou uma criatura pálida, escondida atrás de uma árvore, observando. Sem pensar, correu de volta, mas a imagem o perseguiu muito depois daquela noite. Wishable. A figura da árvore. Em Edenbridge, uma jovem despertada às 3 horas da manhã tirou fotos aleatórias da floresta. Na manhã seguinte, entre as imagens, algo a fez congelar. Uma figura humanoide com olhos brilhantes parada em uma árvore. Algo que ela não viu a olho nu, mas que estava lá, observando. E agora me diga, você ainda teria coragem de acampar sozinho? Segredos na trilha. Um caminhante instalou uma câmera perto de seu acampamento, esperando flagrar animais selvagens. Mas o que ele capturou naquela noite foi além de qualquer pesadelo. Uma figura humanoide, pálida e sinistra, passou silenciosamente pela clareira. Felizmente, ele não estava lá para testemunhar aquilo ao vivo. Sem saber, ele escapou de um encontro que poderia ter mudado sua vida para sempre. Ou talvez a criatura estivesse apenas esperando o momento certo para se revelar. Sombras que se estendem. Durante um piquenique, uma família foi surpreendida por algo antinatural. Atrás da filha, um braço longo e ossudo, coberto de pelos negros, se estendeu. E no instante em que sentiram o olhar da criatura, ela se dissolveu nas árvores. Eles deixaram o local às pressas, o nome Skinwalker ecoando em suas mentes. Numa noite silenciosa na floresta, um campista curioso seguiu sons estranhos. Na penumbra, encontrou uma criatura magra, agachada, com movimentos distorcidos, quase alienígenas. Por um momento, a criatura cruzou o olhar com ele antes de se esgueirar de volta para a escuridão. Ele ficou ali, paralisado, carregando consigo um segredo que poucos acreditariam. O grito de Box Hill. Em Box Hill, Austrália, um homem estacionou sua van para uma noite tranquila, mas um grito cortou a escuridão como uma lâmina. Era humano, mas ele sabia que não havia ninguém por perto.
Encolhido na tenda, ouviu ruídos estranhos a noite toda. Ao amanhecer, o silêncio era tão denso quanto a noite anterior. Ele partiu e jamais voltou, os gritos ainda ecoando em sua memória. Sozinho na floresta, um homem ouviu um grito gélido e não humano. Instintivamente, ele começou a gravar com sua câmera. O que ele não sabia era que um rosto espectral flutuava bem atrás dele, observando. Só percebeu ao rever o vídeo e nunca mais se sentiu sozinho desde então. Mistérios entre colinas. Nas colinas da Grécia, um caminhante viu algo que não deveria estar lá. Um crânio humanoide gigante, repousando entre duas colinas. Parecia pertencer a uma civilização perdida, ou a algo ainda mais inexplicável. Até hoje, sua origem continua um enigma, mas a visão permanece, assombrando quem ousa se aproximar. Uma mulher saiu em busca de seu cachorro perdido na floresta, quando, do nada, uma criatura assustadora emergiu da escuridão. Parecia um lobo, mas andava sobre duas patas. Mesmo com a lanterna em mãos, ela só conseguia distinguir os traços sinistros da besta. Segundo ela, o que viu não era apenas um animal selvagem, mas algo muito mais estranho, um verdadeiro lobo-homem, o mais assustador. Seu cachorro nunca foi encontrado. Man was in the backcountry when he stumbled across what he calls a battle for the ages, a cougar and a wolf squaring off. Imagine flagrar um duelo entre dois predadores poderosos. Foi exatamente isso que aconteceu nas profundezas da Colômbia Britânica. Uma câmera de trilha capturou imagens raríssimas de um lobo e um puma em um embate feroz. Um homem que viu as imagens decidiu segui-los, presenciando o momento exato em que o puma deu um salto preciso e dominou o lobo no meio de pequenas árvores. Corajoso ou louco? De qualquer forma, essa filmagem deixou muitos sem palavras. Em uma trilha remota, uma câmera registrou algo bizarro, uma silhueta gigantesca caminhando pela floresta, emitindo passos pesados. Dias depois, um policial revisou as imagens e ficou tão chocado que compartilhou o vídeo online e notificou as autoridades. Mas quando a equipe de busca chegou ao local, não encontrou pegadas, nem qualquer outro sinal da criatura. Isso só alimentou ainda mais os mistérios. Será que o lendário Pé Grande realmente está por aí? Se prepare para algo verdadeiramente bizarro. Em uma fazenda mexicana, uma câmera registrou uma cabra que parecia encarar diretamente a alma de quem assistia. Inicialmente, muitos acharam que era apenas uma coincidência, mas quando surgiram relatos de um caso semelhante na China, a situação ficou ainda mais estranha. Um morador de uma pequena vila viu sua cabra agir de forma inexplicável. Ela ficou de pé sobre as patas traseiras e começou a caminhar como um humano. O mais inquietante, a filmagem sugere que ela já fazia isso há algum tempo. Para alguns, isso não passava de um truque, mas para outros, a cabra estava possuída por algo sombrio. Esses registros assustadores nos fazem questionar os limites da realidade. O que mais pode estar espreitando na escuridão, esperando para ser descoberto? Look at that. Oh, man. Imagine a frustração. Um grupo de lobos abate um alce e o esconde para uma refeição futura. Mas quando voltam para pegar o banquete, surpresa! Um urso faminto já estava devorando tudo. O problema era inverno. O urso deveria estar hibernando, não roubando o jantar alheio. O que se seguiu foi um jogo tenso de gato e rato, com os lobos tentando recuperar sua caça. Mas no final, até mesmo uma matilha inteira não conseguiu competir com a força brutal do urso, que saiu vitorioso e de barriga cheia. Uma câmera de trilha capturou algo inacreditável. A silhueta de um Velociraptor correndo pelo campo no meio da noite. A ideia de um dinossauro ainda vagando pelo planeta parecia absurda, mas o vídeo gerou um frenesi de teorias. No entanto, a verdade veio à tona. Era apenas uma pegadinha do canal do YouTube Mudniak, que recriou a cena para um episódio de Forgotten World. Mesmo sendo falso, o vídeo era tão convincente que enganou milhares de pessoas.
Uma filmagem incrível registrou uma cobra exibindo um comportamento fascinante. Em vez de simplesmente deslizar pelo chão, ela começou a girar e a exibir suas escamas coloridas em um espetáculo quase hipnótico. A serpente alternava entre mostrar sua barriga branca e seu dorso vibrante, criando um efeito visual hipnotizante. O registro foi feito nos arredores de um templo budista na Tailândia e o comportamento incomum deixou até os especialistas intrigados. O que você faria se, durante uma caminhada na floresta, olhasse para cima e visse um polvo agarrado a um galho? Pois foi exatamente isso que um grupo de amigos testemunhou no noroeste do Pacífico. Incrédulos, eles começaram a filmar enquanto o polvo se movia lentamente pelos galhos antes de desaparecer no dossel da floresta. Quando se aproximaram da árvore, ficaram ainda mais chocados ao encontrar minúsculos bebês polvo emergindo ali mesmo. O vídeo viralizou rapidamente, deixando os cientistas perplexos e transformando esse misterioso polvo em uma verdadeira lenda da floresta. Agora, essa história ultrapassa os limites do estranho. Imagine um ser completamente branco, sem rosto, com tentáculos bizarros pendendo abaixo do queixo e orelhas quase inexistentes. Um híbrido entre uma cabra e alguma outra coisa. A filmagem dessa criatura misteriosa rapidamente despertou debates acalorados na internet. Seria um animal mutante? Uma nova espécie desconhecida? Ou apenas mais um mistério sem explicação? O que quer que fosse, a aparição foi suficiente para deixar qualquer um arrepiado. Esse touro de aparência surreal parece saído de um mundo alternativo, e na verdade, é exatamente isso. A criatura foi criada digitalmente por um artista de CGI, cujo único objetivo parece ser dar pesadelos às pessoas. E sinceramente, ele conseguiu. Se alguém dissesse que viu uma vaca presa no topo de uma árvore, você acreditaria? Pois esse é exatamente o caso de um vídeo impressionante vindo da Ásia. A cena absurda mostra o animal pendurado entre dois galhos, completamente indefeso. Os socorristas foram chamados imediatamente, mas até eles ficaram perplexos com a impossibilidade da situação. Como essa vaca foi parar lá? Um mistério que ninguém conseguiu explicar. Um vídeo chocante capturou um tigre agindo de forma incrivelmente estranha, sentado de maneira bizarra como se fosse um ser humano. A filmagem, supostamente registrada dentro de um zoológico, deixou a internet em polvorosa. A postura relaxada e os movimentos peculiares do predador levantaram teorias e memes por toda parte. Seria um truque de edição ou realmente um tigre que decidiu desafiar as leis da natureza? Seja como for, ver um grande felino se comportando desse jeito é definitivamente perturbador. Há algo que você não quer encontrar no quintal à noite. É um palhaço bizarro e assustador. Um morador da Pensilvânia instalou uma câmera de trilha para monitorar a vida selvagem, mas o que ele capturou foi muito pior do que qualquer animal. O vídeo mostra um palhaço macabro surgindo das sombras, olhando diretamente para a câmera como se soubesse que estava sendo filmado. Ele parecia estar ali apenas para assustar, talvez até deixar um aviso. Depois desse encontro arrepiante, ele nunca mais foi visto, mas a lembrança de sua aparição continua assombrando os que assistiram ao vídeo. O fotógrafo de vida selvagem, Mark Fernley, teve uma ideia genial: colocar um espelho na floresta e instalar uma câmera de trilha para capturar as reações dos animais ao verem seus próprios reflexos. O resultado? Fascinante! Um jaguar, curioso e destemido, imediatamente começou a cheirar o espelho, como se tentasse entender a ilusão. Mas quando um puma se deparou com a mesma visão, a história foi bem diferente. A criatura ficou em pânico total, visivelmente assustada com seu próprio reflexo. Quem diria que um simples espelho poderia provocar reações tão inesperadas na selva? Se até uma simples câmera pode capturar o impossível, imagine o que pode estar observando você agora, sem ser visto. Se você ficou com aquele frio na espinha, já deixa o like para fortalecer o canal e se inscreve para não perder o que vem aí. E aproveita, comenta aqui embaixo que tipo de mistério você gostaria de ver desvendado no próximo vídeo, porque no fim das contas, nem tudo que é invisível quer permanecer escondido.